Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre IRB, sobre Oi e sobre Charles Darwin. E até o final desse vídeo você vai entender que essas três coisas têm muito a ver. Mas antes de tudo, vamos falar de um dos maiores absurdos da biologia, que é você afirmar que o homem veio do macaco, o que é uma coisa completamente infundada e sem noção nenhuma. Porque quando você fala que o homem veio do macaco, parece que tinha um macaco lá um dia e um certo dia ele deu à luz a um ser humano, o que não faz nenhum sentido. E que é totalmente contra o que o Charles Darwin falava, lembrando que o Charles Darwin, ele é basicamente o autor da teoria da evolução das espécies, que foi proposta lá no século XIX. E na verdade, o que a gente sabe hoje é que o homem não veio do macaco, isso aqui não tem sentido nenhum. Na verdade, o homem e o macaco tiveram há milhões e milhões e milhões de anos atrás um ancestral comum. Ou seja, há muito tempo atrás, milhões de anos atrás, existia um animal e esse animal, devido a um processo de seleção natural, acabou se transformando em dois animais diferentes. Um desses animais foi seguindo a evolução e deu origem aos seres humanos, o outro animal foi seguindo a sua evolução e deu origem a boa parte dos macacos que a gente conhece hoje em dia. Então, na verdade, o homem não veio do macaco, mas sim o homem e o macaco tiveram um ancestral comum há milhões e milhões de anos atrás. E isso é o que propõe a teoria de Charles Darwin, que é a teoria da evolução mais aceita nos dias atuais. Mas aí eu te pergunto, como que você explica isso rapidamente para uma criança de 10 anos? Se nem você que tem 20, 30, 40 anos deve ter entendido direito a teoria da evolução, como que você explica rapidamente para uma criança isso? Então, na verdade, você não explica. E por isso que surge esse absurdo dessa frase, que o homem veio do macaco. Porque, na verdade, essa frase é simplesmente um resumo de uma teoria gigantesca e muito extensa em uma simples frase, que apesar de ter os seus erros, ela não tá tão errada assim, mas também tá longe de estar certa. E tá bom, o que isso tem a ver com o vídeo de hoje? O que isso tem a ver com IRB e com Oi? Bem, é exatamente isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Porque na bolsa de valores e no mercado financeiro, a gente tem uma máxima que as pessoas falam muito. Assim como se fala na biologia que o homem veio do macaco, no mercado financeiro fala-se que quanto mais risco, maior o retorno. E na verdade essa frase está completamente errada, da mesma forma que falar que o homem veio do macaco. E por que essa frase está tão errada assim? Porque falta uma parte dessa frase. Quando a gente diz que quanto maior risco, maior retorno, falta um pedaço muito importante. Porque, na verdade, quanto maior risco, maior retorno requerido. Mas você pensa assim, poxa, como assim maior retorno requerido? Qual que é a diferença? Bem, na verdade, quando você pensa em uma ação mais arriscada, não necessariamente ela vai ser a que vai dar um maior retorno. Se as ações mais arriscadas fossem as que dessem os maiores retornos, elas seriam simplesmente as melhores, não as mais arriscadas, você concorda? Então, na verdade, não existe tanta certeza que uma ação de muito risco vai proporcionar um maior retorno. E, na verdade, o que acontece é que ela deveria proporcionar, mas quem tem que fazer essa análise é você. Então, na verdade, quando você compra uma ação extremamente arriscada, você é responsável por fazer as contas para saber o quanto de retorno potencial essa ação pode dar. E esse retorno potencial, ele compensa o risco que essa ação tem? Bem, aí é você, como investidor, que tem que dizer. E você tem que fazer essa análise. Você fazer uma análise de risco-retorno nos ativos que você investe é extremamente importante. O grande problema é que a grande maioria das pessoas não faz e simplesmente acha que quanto maior risco, maior retorno e sai comprando as ações mais arriscadas, achando que vão ser as que vão pagar mais no longo prazo, o que obviamente não vão ser, por causa do risco, sendo que a grande maioria dessas ações, no fim da história, vai acabar não dando certo. Os projetos das empresas, das mais arriscadas, a maioria não vai dar certo, por isso que são as mais arriscadas. E isso tem muito a ver com o Oi e com o IRB. Porque muita gente compra as ações dessas empresas sem realmente ficar avaliando quanto de potencial elas podem dar de retorno. E se você não avalia o potencial, não avalia o risco, você vai avaliar o que então? Você não vai avaliar nada, você está simplesmente escolhendo ações porque muita gente fala que é bom, muita gente fala que é ruim, você fica indeciso, no fim você comprou. Você não fez uma análise profunda sobre essa empresa. E é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Mas agora a gente está na metade do vídeo, acho que já um pouquinho mais da metade, mas se você estiver gostando do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, e se você já for inscrito no canal, eu vou pedir para você deixar um like no vídeo para ajudar na divulgação aqui do canal, tá bom? Mas agora falando sobre IRB e sobre Oi, é muito importante que quanto maior o risco que uma ação tem, maior o retorno você tem que ter por ela, mas não necessariamente esse retorno vai cair do céu e pilim pim pim. Não, óbvio que não. É você que tem que julgar se essa ação tem potencial de retorno suficiente para gerar o risco que ela tem, para compensar esse risco adicional que essa ação está proporcionando.
E acontece que tanto o IRB quanto o Oi são ações extremamente arriscadas. Mas antes disso, vamos dar só um passo atrás. O que é exatamente esse risco? O que é um risco no mercado financeiro? Um risco, na verdade, é a probabilidade das coisas não saírem como você pretende. Uma outra interpretação possível para risco é a perca permanente de capital. Então, por exemplo, no caso de IRB, a pessoa que comprou a ação lá a R$ 40 em janeiro de 2020, poxa, as ações de IRB nunca mais vão voltar para R$ 40, independente do que seja feito com a empresa. Do mesmo jeito que a Oi também nunca mais vai voltar para os R$ 90 lá de 2010, porque a empresa perdeu muito valor na última década. Então o risco, ele é a probabilidade de perca permanente de capital. Então, na verdade, se você tem uma chance de perder muito dinheiro, você tem que ter também uma chance de multiplicar o seu dinheiro por muitas vezes para realmente valer a pena esse risco. Você concorda comigo? Caso contrário, seria melhor você ficar na renda fixa ou escolher uma outra ação que tem um risco muito menor. E como a gente pode ver aqui mesmo no canal, a gente já tem vídeo analisando o que vai ser da Oi lá em 2025. Isso se o próprio plano da Oi e o próprio guidance que ela dá realmente estiver certo. E tem uma chance muito grande de não estar certo. Mas mesmo se esse guidance estiver certo, não compensa a compra de Oi atualmente, porque ela vai estar sendo negociada a 5 a 4 vezes EBITDA para 2025. Ou seja, a Oi ela tem um risco gigantesco e mesmo quem comprar ações da Oi, muito dificilmente vai conseguir ter uma boa valorização no longo prazo. Isso porque não tem como fazer milagre. A dívida da Oi é muito grande. Mesmo as ações tendo caído 99% nos últimos 10 anos, a ação da empresa não está barata, porque a dívida dela está muito grande. E quando você compra uma ação de uma empresa, você está comprando a dívida dela junto. Então se você pegar o tanto que você paga pela ação de Oi e mais o tanto de dívida que você está levando junto, meio que de brinde, você vai ver que não tá barato as ações, que as ações estão relativamente num patamar até que consideravelmente ok, só que o risco gigantesco está junto, porque ela pode não conseguir pagar essa dívida, não tá tão claro assim quanto que ela vai conseguir renegociar essa dívida e quanto que vai sobrar de dinheiro no caixa após ela sair da recuperação judicial. Então, tem muita gente que tem ações de Oi que não avaliou corretamente esse retorno requerido que deveria avaliar para fazer a compra de ações de Oi. Pois bem, mas já o caso da IRB é completamente diferente. Se vir duas pessoas do futuro daqui a 5 anos e uma fala que a IRB foi à falência e a outra fala que a IRB multiplicou por 5, não tem como você saber qual que vai estar falando a verdade, qual que vai estar mentindo. Porque o caso da IRB é tão problemático que ninguém tem a menor ideia do que vai virar a empresa daqui a 5 anos. Então faz sentido ter ações de IRB? Olha, na minha opinião, na minha estratégia de investimento, não. Mas se você tiver, porque na sua estratégia faz sentido, tudo bem. Ela pode multiplicar por 5 e voltar lá para R$ 5, se tudo der certo. Sim, pode, mas ela pode também precisar de vários e vários follow-ons e fazer uma completa destruição de valor enquanto isso. E pode também, inclusive, nunca se recuperar do escândalo que aconteceu em 2020, da fraude contábil que ela sofreu. Então, de novo, existe um risco gigantesco em cima de IRB. Mas aí, tá bom, qual que é o retorno que a IRB vai dar no longo prazo? Bem, isso não tem ninguém como possa dizer, porque ninguém sabe realmente o potencial da empresa atualmente. Tá bom, ela vai precisar de um outro follow-on ano que vem, ela não vai precisar, ela vai passar para lucro, ela vai continuar dando prejuízo. É tudo muito incerto no caso de IRB. Então, de novo, eu não invisto em nenhuma das empresas, porque no caso de Oi, eu não acho que seja atrativo pelo valuation dela, e no caso de IRB, eu não consigo investir numa empresa que eu não sei o retorno que ela vai dar. Eu consigo precificar o risco dela, que é extremamente gigantesco, mas o retorno, ninguém sabe. Então, esse vídeo vai chegando ao fim, mas gostaria só de lembrar que quanto maior o risco, maior o retorno requerido, e eu vou estar convidando você para assistir o vídeo que a gente fala sobre o valuation de Oi aqui no canal, tá bom? Gente, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.